Olá, pessoal. Aqui é o professor Cristiano Zerbato falando, tá? Fiquei um pouco sumido no YouTube, né? Mas vim com um assunto, né, que está bastante em alta, né? A gente participou do Drone Show este último ano, a gente vem estudando bastante esse assunto e, em breve, também vamos estar prestando serviço com esse tipo de equipamento, tanto quanto oferecendo o curso de aplicador aero agrícola remoto, que é o curso que o Ministério da Agricultura está exigindo para quem opera com a pulverização com drones. Então, tomei a liberdade de gravar essa palestra, né, para a gente discutir um pouco sobre esse assunto, né, alguns insights sobre a parte de pulverização aérea aí com drones. Bom, aqui eu trouxe algumas notícias, né, para a gente começar a discutir esse assunto. Tá? Que drones são, últimas notícias, né, do último ano, né, drones são capazes de melhorar a pulverização para controle de pragas da soja, né? O uso de drones cresce 7 vezes em 5 anos no Mato Grosso, né? Usados na pulverização, drones geram economia de 80% ao produtor rural, né? Isso aqui pensando, né, na tecnologia que pode, né, ser utilizada, né, a pulverização localizada, por exemplo, de plantas daninhas, né, áreas localizadas, isso a gente tem economia, né, de pulverizando somente onde tem um problema, a gente faz um mapeamento anteriormente, e depois com esse mapeamento a gente pulveriza somente onde é necessário, e pulverização com drones ganha terrenos em solos acidentados. Tá? Esse aqui é o maior exemplo, principalmente a parte de café de montanha. O pessoal vem testando bastante e gostando bastante da tecnologia, né, em áreas montanhosas, por exemplo, o café, correto? Na soja, né, fizemos um teste, né, esse ano em 180 hectares, todas as operações, né, de pulverização com drones, tivemos um bom sucesso, tá? Tivemos bons resultados. Bom, aqui em outras palestras vocês já devem ter visto esse slide meu, né? Por onde começar, né? Na agricultura de precisão, a gente está dentro do ambiente de agricultura de precisão. Então, primeiro a gente tem que obter os dados, né? Analisar as informações e fazer a intervenção, né? Primeiro, segundo e terceiro. Obter os dados, se eu for fazer um mapeamento, por exemplo, analisar essas informações, né? Processar as imagens, gerar o ortomosaico, né? Fazer um índice de vegetação, identificar manchas de plantas daninhas, por exemplo, e o nosso assunto de hoje, que é a intervenção, que é a parte de pulverização, realmente tomar decisão com relação ao equipamento. Pensando em taxas variadas, ou neste caso, o drone, aplicações localizadas, né? Sempre pensando, né? São as duas grandes vertentes da agricultura de precisão, é a redução de custo e aumento de produtividade nas nossas lavouras. E hoje a gente vai falar justamente da intervenção dos drones pulverizadores, tá? Algumas notícias, né, últimas notícias, dados, na verdade, que a gente tem, né, que a China opera com 110 mil drones, né, para 833 milhões de hectares, dá 132 drones por milhões de hectares. O Brasil opera hoje com 1.492 drones para 198 milhões de hectares, 10,4 por milhão de hectares, e a demanda hoje seria de 28 mil drones, né, no Brasil. Tá? Mas considerando isso, só em 2028 que a gente vai ter a expectativa de ter esse número de 60 drones para cada milhão de hectares. Tá? Então, são perspectivas. Né? Então, hoje, a frota brasileira de pulverização estimada está de basicamente 1.500 aeronaves. 2025, a prospecção é que o mercado brasileiro atingirá 5 mil drones, né? E 2028, né, 25 mil drones, né? Essa prospecção para a gente ter, né, esse aumento de equipamentos, né, de drones pulverizadores, né, no Brasil. E a gente vai discutir, né, se realmente, né, ele vai substituir ou não outros tipos de equipamentos pulverizadores mais para frente. Bom, são 3 palavrinhas que eu gosto de falar quando a gente fala de pulverização. Não só aérea, não só por drones, mas se for por avião, se for por tratorizado, autopropelido, enfim, costal, né, que é segurança na aplicação, tá? Principalmente com relação à deriva,
eficácia na aplicação, realmente controlar o problema que eu quero controlar, e o rendimento, que é a capacidade operacional, né? O tempo hábil para eu fazer a minha aplicação. Vamos discutir sobre isso também. Tá? Então, são essas 3 palavras que eu preciso ter quando eu falo num equipamento, né? Quando, por exemplo, a gente está falando do drone pulverizador. É ter segurança, é ter eficácia e ter o rendimento necessário, tá? Para a lavoura. Bom, aqui eu não vou ficar discutindo muito sobre tipos de equipamentos, tá? Eu trouxe esses 3, que é da marca mais conhecida, né, e mais vendida, que é da DJI, né, o DJI, tá? O T10, o T20 e o T30, né? Mas depois aqui existem vários outros modelos, né, principalmente chineses, elétricos, ou com motor de combustão interna, como esse aqui, que é o Dractor da XMobiles, né? Vi nas últimas notícias que uma startup está lançando a etanol, enfim. Tá? Qual que está mais, né? Não defendo uma marca ou outra, mas qual que está mais finalizado hoje para trabalhar? É os da DJI, e o mais vendido, está sendo mais vendido ultimamente, é o T30, né? Vou discutir sobre eles. Tá? Por que esse daqui não ainda, né? O pessoal ainda ele é comercializado, mas ainda não chegou, ainda falta tem alguns gargalos, porque na verdade a DJI foi a pioneira. Então, até ajeitar, né? Antes era aquele MG1P, né? O Agras MG1P, né? Da DJI, tinha alguns problemas. Então hoje eles acertaram a mão, é o mais finalizado para parte, né? Sem fazer propaganda, obviamente, mas o mais finalizado para hoje que está um equipamento bom para trabalhar é o Agras T30, por exemplo, tá? Mas existem vários outros modelos, basta quem tiver interesse ir atrás. Tem o EA Vision, né, que parece que é um equipamento muito bom também, que está saindo, está vindo para o Brasil, enfim. Aí é questão de estudo e teste. O T10, apesar dele ter o nome T10, ele leva 8 litros, tá? Ele tem uma taxa de aplicação de até 2,4 litros por minuto, tá? Um equipamento desse, tá, faz em dias com condições boas, né, por todo o dia, né, sem ter que parar por vento, sem ter que parar por chuva, consegue aí fazer uns 30 hectares por dia. O T20, 20 litros, taxa de aplicação de até 6 litros por minuto, né, em condições ótimas, boas, uns 60 hectares. E o T30, que é com 30 litros, a taxa de aplicação de até 8 litros por minuto, né? Consegue-se aí 90, né? Já ouvi gente falar que consegue até 100 hectares um dia, mas bem trabalhados, um dia muito bom de condições para trabalhar, tá? Bom, não vou discutir sobre modelos, né? Pontas, né? Cada tipo de equipamento vem com um tipo de pontas comuns, né? E alguns vêm com as pontas centrífugas. Essas pontas centrífugas têm algumas vantagens, algumas desvantagens, enfim. Né? Fazem gotas de 150 até 500 micras, variando com o modelo. Faz uma maior população de gotas, né? Menor volume de água auxiliando a logística e rendimento da operação, e eu consigo gotas com tamanho controlado de acordo com a rotação. O RPM, aqueles bicos centrífugos. Tá? São melhores, são piores? Isso basta, né, a gente fazer alguns testes. Eu trouxe alguns resultados, tá? Da parte principalmente de faixa. Tá? Mas esses bicos parecem ser bons. Tá? Mas eu usar ou usar os comuns, né, tipo leque, por exemplo, ou outros tipos de bico, tá? Vai depender muito do volume da aplicação, vai depender muito do alvo e onde está esse alvo, se está na superfície, né, no dossel da cultura, se está no meio da planta, se está no bacheiro, e o tipo de defensivo. Então, a tecnologia de aplicação, né, que a gente, né, vem, já é estudado para outros tipos de equipamento, né, tamanho de gota, né, a parte de volume de aplicação, toda a parte de tecnologia de aplicação, né, toda a parte de adjuvantes se mantém, tá? Se mantém. Tá? Basta a gente realmente saber qual é o alvo, qual é o defensivo que eu estou utilizando em volume da aplicação. Correto? Bom, a tecnologia, né? Então, esses tipos de equipamentos são equipamentos que estão trazendo muita tecnologia, né, embarcada. Tá? Então, eles têm um sistema de radar aqui esférico, né, que faz a varredura de 360 graus na área, né? Então,
traz, né, a parte de obstáculos, né? Chega na frente de árvores, por exemplo, né? Aqui no interior de São Paulo, por exemplo, a gente tem bastante problema com obstáculo. Ele faz a varredura 360 graus e consegue parar, né? E até mesmo desviar de obstáculos, né? Visto que a gente vai operar esse equipamento a uns 5 metros de altura. Resistente à água, né? O IP67. Câmeras duplas para monitoramento, então consigo em tempo real enxergar, né, na tela aqui do meu rádio controle a operação, né, pelas câmeras. RTK, então operação de alta precisão, tá? Mas não é uma precisão de 2,5 cm, né? Quem sabe o que é o RTK. Na verdade, o controle já vem uma antena, né, RTK, mas ele consegue aí 15, 20 centímetros, que já é uma grande coisa. Lembrando que ele está, né, não tem uma base estática, né? Eu tenho um RTK no controle, no drone, e o drone está em movimento. Então, mas eu já consigo boas precisões, correto? E plataforma na nuvem, né, na Smart Agriculture, enfim, todos os dados sendo coletados e armazenados numa nuvem. Tá? Então, é alta tecnologia. Bom, com relação a planos de voo, quais os tipos de planos de voo que existem nesse tipo de equipamento? Tá? Então, são 4 tipos de planos de voo que eu consigo fazer. Tá? Isso eu vou discutir melhor depois em alguns treinamentos que a gente vai ministrar. Mas eu faço o ponto A, B, né? Como se fosse no trator agrícola, né? Eu faço uma linha com o drone, né? Marco um ponto A, marco um ponto B na hora que ele finalizar, né? E aí sucessivamente ele vai me dar aí a rota de voo com relação à referência nesse ponto AB, tá? Planejamento inteligente, tá? Que é o mais utilizado, que eu pego o controle, tá? Faço o entorno, faço o polígono da área com o controle, eu com o controle, faço o polígono da área, e dali já configuro depois, né, toda a parte de espaçamento, altura e tudo mais, correto? Então, é chamado de planejamento inteligente. Com o controle, eu faço o polígono da área ali na hora, com base de dados Google Maps, como se a gente fosse fazer um plano de voo para mapeamento, né, que é o treinamento que a gente já dá. Então, a gente faz todo o plano de voo em cima do aplicativo, tá? Com a imagem de satélite por trás, para a gente enxergar o talhão. E aplicações localizadas, onde eu tenho que fazer o mapeamento antes, por exemplo, de plantas daninhas, né? Faço o polígono nas plantas daninhas e hoje já temos, né, soluções para automaticamente gerar esses polígonos na parte de mapeamento, que não é o nosso assunto aqui agora, né, mas já consigo gerar mapas de plantas daninhas, depois subo esses polígonos, né, no meu rádio controle e ele vai automaticamente somente nas manchas, somente nesses polígonos, tá? Fazer a catação e aplicações localizadas. É nesse caso aqui que consegue aí 70% a 80% de ganho, né? De herbicida, né? Deixando, né? Aumenta o rendimento para 80%. Estou deixando de jogar, de aplicar na área inteira, sendo que só tem um problema em algumas áreas. Tá? Tem economia de 70% a 80% de herbicida no caso de plantas daninhas. Então, são esses 4 tipos de planos de voo. A gente pode discutir numa outra ocasião. Alguns gargalos e cuidados, né, que a gente deve ter com esse tipo de equipamento. Tá? Um dos gargalos anteriormente era a parte de bateria. Tá? Ainda é um gargalo que ela descarrega em pouco tempo, 10, 12 minutos, tá? Para esses equipamentos elétricos. Tá? O que a gente tem hoje são, né, principalmente aí da marca DJI, né, são baterias que recarregam em 7 a 10 minutos. Então, leva um gerador, sendo ele da própria marca ou não, pode ser um outro gerador de outra marca, carrego as baterias, tá? Aí em 7 minutos, por exemplo. Então, com 3 baterias aí eu consigo trabalhar o dia todo. Enquanto uma está operando, a outra está carregando, tem uma de reserva. Tá? Se eu gasto aí 10 a 12 minutos para descarregar uma bateria em voo, eu carrego a outra em 7. Tá? Então, isso é um gargalo que melhorou bastante. Questão de incompatibilidade de cauda e concentração de cauda. Tá? A gente tem que lembrar que alguns produtos químicos, né, eles, na hora que vocês forem olhar a bula, olhar no produto, eles têm um certo grau de diluição.
tá? Porque foram produtos para serem misturados em tanques de 1.000, 2.000 litros de água para os equipamentos terrestres. Tá? E quando a gente pega esses produtos e alta concentração, imagina um equipamento T30, por exemplo, 30 litros, tá? Você tem que colocar, por exemplo, 2 litros de um produto, 2 litros de outro produto, e vai muito pouca água. Tá? O T10 que a gente estava fazendo a operação na soja, ia somente 2 litros de água, o resto era tudo defensivo. Então, concentração muito alta. Né? Então, tem alguns problemas, né? Por parte de concentração de calda e incompatibilidade. Tá? Um exemplo que aconteceu na prática comigo, glifosato com 2,4-D, a gente foi fazer uma captação e na hora que colocou o glifosato, beleza, misturou o 2,4-D, né, muito concentrado, talhou toda a cauda. Então, né, o que a lei rege, né, na verdade, é para usar produtos que são cadastrados para a aviação agrícola. Porém, muita gente pega produtos para da parte de terrestre mesmo, né, que eu tenho muito pouco produto cadastrado, registrado para aviação agrícola, e acaba colocando no drone. Então, tem esse problema de concentração de calda. A minha opinião é evoluir na questão dessas diluições, né? Não tem que surgir produtos ao longo do tempo, né, específicos para pequenas diluições e para aplicação via drones, tá? Então, esses são alguns cuidados que necessita ter. Tá? Incompatibilidade de calda, concentração da calda. Tá? E nunca esquecer drone, nunca nem pensar em fazer aplicação sem adjuvante. Preciso sim e sempre de adjuvantes. Tá? Nunca fazer sem adjuvante. Bom, herbicidas em área total, isso é um grande problema, tá? Com relação à faixa de aplicação. Tá? Principalmente, né, muita gente está fazendo aplicações, tá falando que o drone está fazendo 10 metros de faixa, por exemplo, e não faz, tá, pessoal? Eu trouxe alguns resultados de faixa aqui para a gente discutir, mas toma muito cuidado, né? Esse aqui é um exemplo de uma faixa sem aplicar numa dessecação, e aqui é uma imagem que eu mesmo tirei, né? Não sei se dá para enxergar, mas ficou zebrada a área. Faixas que realmente, né, o aplicador foi fazer uma faixa, achando que fazia uma faixa muito grande, e, na verdade, ou por conta de vento, ou por conta de algum outro problema, ficaram faixas sem aplicar. Tá? Então, para herbicida, tá? Muito cuidado. Eu não indico a aplicação de drone para herbicida em área total. Tá? Tanto é que a aviação nem faz, até mesmo por conta de deriva. Agora, tomar cuidado porque está fazendo um foliar, está fazendo um fungicida, um inseticida, é também importante, como eu vou deixar a faixa sem aplicar o inseticida e o fungicida. Então, estou muito cuidado com a faixa, tá? Também nunca esquecer do volume da aplicação e da deriva, tá? Para realmente controlar o que eu quero controlar, correto? Muito cuidado com isso. Ele é muito mais sensível, né? Eu também gosto de falar que ele é muito mais sensível que qualquer outro tipo de aplicação, o drone pulverizador, tá? Com relação a condições climáticas, tá? Temperatura de ar, umidade do ar, velocidade do vento, a parte de inversão térmica, tá? Que é muito, né, que eu deixo ali, quando tem inversão térmica, fica as gotas ali suspensas, então posso ter um ajuntamento de gotas ali, uma deposição, né, concentrada de gotas, então tomar muito cuidado com as condições climáticas, que se mantém da tecnologia de aplicação, mas esse equipamento é muito mais sensível com relação a isso. Tá certo, pessoal? 30 graus de temperatura, então tomar muito cuidado, né? Sempre levar um aparelho junto que mede temperatura, velocidade do vento, para essas aplicações, para não evitar deriva e realmente ter uma aplicação de boa qualidade. Correto? Aqui é um exemplo também de uma aplicação noturna. Muita gente está fazendo aplicação noturna. Isso aqui é uma catação em cana, né? Um exemplo só, eu peguei esse exemplo. Mas, enfim, já tive a oportunidade de estar em Luiz Eduardo Magalhães, por exemplo, pessoal fazendo aplicação em Bananal, né, para cigatoca, à noite. Então, algumas empresas preferem, dependendo, né, das condições climáticas, fazer aplicações noturnas. Tá? Talvez é uma saída para melhorar a aplicação, sim. Correto? Bom, volume de aplicação. Quantos estamos acostumados no terrestre?
100, 120 litros por hectare, 140, 200, né? Ou baixo volume, né? 30, 40, 50. Tá? Quanto estamos acostumados na aviação? 20, 15, 30 litros por hectare? E quanto é nos drones? Tá? O drone geralmente está de 4 a 10. Eu indico 10, né? Principalmente o T30, que é 30 litros, dá para aplicar com 10, mas já vi aplicações com 4,5, 5, tá? Por hectare. Então, imagina a concentração de cauda, imagina o tanto que é minucioso você ter isso bem regulado. É claro que isso vai depender do volume, do próprio volume de aplicação, da autonomia do seu drone, quanto que ele faz com um tanque, né? Quanto que ele faz com uma bateria, quantos hectares? 1 hectare e pouco, tá? Versus o clima, né? Também preciso saber do clima, né? Por isso que eu sempre falo, vamos chegar mais perto do 10, né, para errar menos, tá? Mas isso também é toda a parte, depende do volume, depende da autonomia, da bateria do seu equipamento, do clima, né, do alvo, do produto, tá? Então sempre estudar antes para chegar num valor ótimo, que eu tenha uma boa aplicação e que me tenha um bom rendimento, né? Lembra lá das 3 palavrinhas, né? Segurança, eficácia e rendimento. E aqui eu trouxe alguns resultados, tá? Quem me passou esses resultados foi o Henrique, da empresa Sabre, tá? Ele faz bastante isso na aviação, que aonde a gente estica um fio, é como se fosse um fio de nylon, tá? Que é esse fio aqui, tá? É um fio coletor, um fio de algodão e poliéster que cruza aqui a faixa de aplicação, tá? Além disso, torre de deriva, papéis hidrossensíveis, radar portátil para eu saber a velocidade, tá? Uma estação meteorológica, enfim, todos os equipamentos para eu passar equipamento, tá? Essa pulverizando, né? Aqui é um aviãozinho, mas no caso era o drone, tá? É depositado as gotas nesse fio, esse fio é recolhido e depois a leitura desse fio é feito por esse aparelho que me mostra já toda a parte de faixa e a qualidade da aplicação, qualidade da deposição dessas gotas em cima desse fio, tá? É um fio de espectrofotometria, tá bem, bastante interessante. Então eu trouxe alguns resultados para drones aqui, tá? Por exemplo, tá? Sempre pensando na faixa de aplicação. Tá? Então esse resultado, né, altura de voo versus faixa, tá? Uma altura de 2 metros é com uma altura de 5 metros, mesmo cone, mesma pressão, mesma velocidade, tá? 5 metros, que é o mais utilizado até dos drones pulverizadores, tem um coeficiente de variação menor e uma faixa maior. Boas deposições. Cada risco desse é uma repetição, tá? Então teve uma aplicação boa a 5 metros, né? E lembrando que a 5 metros até uma faixa maior eu ganho em rendimento. Então tá ok. 6 metros de faixa, 5 metros tá ok, tá? Pressão versus faixa, tá? Isso era um bico leque simples. Então, uma pressão de 14 psi, faixa de 6 metros, tá? Mudando a pressão, aumentando a pressão, conseguiu-se faixa de 8,2 metros, tá? Lembrando também que a pressão dependente do volume de aplicação, do tamanho de gota que eu quero, tá? Mas eu quero que vocês percebam que a parte de deposição e a parte de faixa, de 6, 8,2 metros. Tá? Então, vamos tomar muito cuidado quando alguém promete, né, faixas maiores de 8 metros. Tá? É meio complicado isso. Leque versus a faixa, né? Leque de 80 graus, 110 graus e 140 graus. Né? Bicos leque de 80 graus, faixa de 6,5. 110 graus, faixa de 7,9, 140 graus aumentou um pouco, 8,2 metros. Então, a gente está vendo aí que o limite, né, está sendo 8,2 metros, né, de faixa, tá? Onde a gente consegue boas aplicações e uma faixa relativamente boa para aumentar o meu rendimento operacional. Tá? Então, dependendo do bico, eu vou ter uma faixa. Então, meu bico é de 80 graus, opa, a faixa é menor. Meu bico é de 110, 140, a faixa pode ser maior. Tá? Sempre testar isso a campo. Posso testar com papel hidrossensível mesmo, tá? Antes de fazer a aplicação, tá? Para não errar. Aqui a questão da volume versus faixa. Volume de 10 litros por hectare,
que é o mais realizado, é um volume de 16 litros por hectare, que aí, né, já é um pouco bom, porém, dependendo da capacidade do seu drone, é muito alto, ele não vai conseguir fazer, ou vai fazer aí em menos de um voo, tá? Mas 10 litros por hectare fez uma faixa de 6,5, 16 litros por hectare, uma faixa de 7,4 metros. Então, aumenta o volume, aumenta a faixa. Mais uma vez, vamos tomar cuidado com a faixa. Vai fazer bico X, volume Y, faz o teste antes da faixa. Tá? Mas está vendo que a faixa sempre, né, gira em torno de 6 a 7, 8 metros, tá? Dependendo do seu equipamento. Aqui é um bico, né, drone versus a faixa. Isso aqui é uma faixa, né, 2 bicos contra um drone de 8 bicos. Obviamente, aumenta a faixa. Tá? Lembrando mais uma vez, 2,1 de 8 bicos, né, que é o drone, por exemplo, o T30, faixa de 8,2 metros. Tá? Então, nunca ultrapassar 8 metros, tá, pessoal, de faixa. Tá? Essa é a minha... Eu quero deixar essa recomendação para vocês, tá? Obviamente, mais uma vez, estudar, né, qual equipamento que você tem, fazer os testes, mas, mais uma vez, a gente está vendo que não passa de 8 metros de faixa. Bom, com relação à legislação, mantém-se, tá? ANAC, Anatel e DCEA, registro do drone, tá? A ANAC é responsável pelo equipamento e o pessoal, registrar os operadores, né? A Anatel, a parte de telecomunicações, né? A parte de radiofrequência, e o DCEA, espaço aéreo, tá? Apesar que o DCEA, né, neste caso, não é tão importante, porque a gente não vai ultrapassar 400 pés, a gente vai operar ali até 5 metros do alvo. Porém, como o equipamento, né, acima de 25 quilos, né, de peso de decolagem, né, a gente tem que lembrar, né, os drones de mapeamento, por exemplo, eles não ultrapassam 25 quilos de decolagem. Tá? Esses ultrapassam. E aí já vai para a classe 2. E aí teria que ter um outro registro, né, praticamente tirar um brevet para operar esses drones. Visto isso, né, e visto que vai operar em áreas rurais, e visto que vai operar até 5 metros de altura, o Ministério da Agricultura, juntamente aí com a ANAC, por exemplo, né, fizeram uma portaria, a portaria número 298, tá, de 22 de setembro de 2021, que rege, tá, regras para a operação de aeronaves destinadas à aplicação de agrotóxicos e afins, adjuvantes, fertilizantes, né, drones pulverizadores e aplicadores de corretivos, sementes, enfim. Então, a ministra da Agricultura ela fez essa portaria para facilitar a nossa vida com relação a esses drones. Porém, tá, vão ter que ter alguns registros, né? O operador da aeronave deverá manter registros de todos esses dados, tá? Cada aplicação, data e hora de início, coordenadas, cultura, área, tipo de atividade, a marca, o volume e a dosagem aplicada, altura de voo, dados meteorológicos, a aeronave utilizada, a identificação conforme a ANAC, tipo e modelo de ponta, tá? E além disso, que eu não coloquei nesse slide, tanto o operador quanto o auxiliar vai ter que ter um curso, que é o CAAR, que é o curso para aplicadores de aeronaves remotas, tá? Curso de aplicador com aeronave remota. Correto? É o CAAR. Curso para aeroaplicadores. Que vai ter que ter, tá? E já existem algumas empresas que dão esse curso, né? E a gente, tá, em breve também vamos ministrar, né, esse curso, tanto a parte de pilotagem e operação, quanto o curso do CAAR, que é exigido atualmente pelo Ministério da Agricultura. Então, fiquem ligados aí, principalmente na minha rede social, no Instagram, que eu vou divulgar por lá, quando a gente tiver já tudo prontinho para a gente ministrar esse curso para vocês. Correto? Bom, e principais desafios, né? Isso aí são ideias próprias, tá? Que a gente colocou aqui no slide. Tá? Em 2021, né? Superação da baixa capacidade. Né? Os drones eles entregavam, né, meio a 1,5 hectares por voo. Tá? O T30 hoje tem rendido, né, em área plana 2,8 hectares por voo, com 10 litros por hectare, chegando a render 100 hectares por dia, né, em dias de boas aplicações, igual eu falei.
Superação da baixa confiabilidade, o T30 hoje é a sexta geração de drones de pulverização, né, sendo a primeira geração realmente confiável para o emprego agrícola, por isso que eu falei dele naqueles slides anteriores. Superação do desenvolvimento da tecnologia de aplicação, então os usuários já adaptaram, né, composição, introduzindo novos adjuvantes que tornam a aplicação com drone efetiva. Então já é uma ferramenta sendo utilizada na cultura do arroz, na soja, no milho e na cana principalmente catação, em áreas localizadas, tá? Então superou-se, né? Os agricultores estão sim gostando, né? Bastante da tecnologia e aderindo bastante, com bastante força ultimamente. Tá? Superação da regulamentação, que a gente acabou de falar agora, né? Que o MAPA lançou a portaria para facilitar, né? E a ANAC está, em vez de publicar uma emenda ao RBAC 94, com regulamentação dedicadas a esses drones, tá? Além do curso CAAR, né? Que é o curso de aplicador aeroagrícola remoto, né? Que vai ter que as pessoas que vão operar esse drone vão ter que ter, tá? Então superou a regulamentação, facilitando para nós aqui no Brasil, tá? E o preço hoje é o desafio, né? O preço eu falo até da aplicação. É muita demanda e pouca oferta. Os prestadores estão indo nos mesmos clientes, canibalizando o preço muito cedo. O avião ainda tem custo menor, porém o drone supera em qualidade, até mesmo pelo vortex que ele faz, né, levando a gota a maiores profundidades, né, no bacheiro da planta. Tá? A questão é, tá, custo, né, por hectare. Tá? Então tem muita gente, grandes empresas estão comprando seus próprios equipamentos e também está surgindo, como a nossa empresa vai em breve disponibilizar, a prestação de serviço. Então o produtor contrata o serviço. Tem uma área pequena, não compensa o teu equipamento. Eu acho uma grande vertente aí a prestação de serviço com esse tipo de equipamento. Tá? Supera o custo de aviação? Não supera. Tá? Ele é um pouco mais caro, como eu trouxe aqui nesse slide aqui. Tá? O pessoal da Exmobiles, eles divulgaram isso no evento. É uma conta, né? Uma prospecção de quanto que é o custo. Isso é só o custo para eu fazer, por exemplo, uma pulverização com o drone T30. Então, esse custo é muito alto ainda. Tá? Então, a área a pulverizar, 100 hectares, tem uma taxa de aplicação de 10 litros por hectare, uma distância aí da sua empresa de 100 hectares, distância do hotel 30 quilômetros. Um tempo de deslocamento diário de 1,2, horas úteis para pulverizar no dia 7,8, horas realmente pulverizando 5 horas, áreas em hectares por dia pulverizado 43, número de dias pulverizando 2,3, números de períodos, períodos de 4 horas na região 5, tempo de deslocamento, número de períodos de deslocamento, um período, 4 horas deslocando, não operando, mas deslocando na área, e o tempo total de serviço, aí 3 dias, por exemplo. Tá? Então, isso é um exemplo. Tá? Isso cada um tem que se adaptar ao seu custo. Mas gira em torno de, aqui está 88, gira em torno de R$80 por hectare só de custo. Né? Você considera o valor da sua bateria, que ela tem, por exemplo, 1000 ciclos, cada 1000 voos você vai ter que trocar a bateria chega a custar 12, 14 mil reais. Tá? Então, todos esses custos. Então, o seu custo por voo, por hectare nesse caso, nesse estudo de caso, 88, mas gira em torno de R$80. Então, se você cobrar terceirizador a menos de R$80 por hectare, realmente você vai estar tomando prejuízo. Então, por isso que hoje gira em torno de 100, 120, 130, R$140 o hectare, dependendo do tamanho da área e dependendo da cultura, por exemplo. Tá? Bom, não substituirá outras tecnologias. Tá? É uma ferramenta de agricultura de precisão para casos específicos. Né? Exemplo, captação em cana, onde não entra mais pulverizador, nem autopropelido. Exemplo, café de montanha. Exemplo, áreas que a avião não consegue fazer. Eu posso ir lá fazer com um drone. Áreas, por exemplo, um milho. Sou um médio a pequeno produtor. Não tem autopropelido. O milho já ficou grande o suficiente para
que eu não consiga entrar mais com o meu trator, com o meu pulverizador, e preciso fazer uma aplicação, por exemplo, para cigarrinha. Entre com esse tipo de equipamento, tá? Então, ele não vai substituir avião, não vai substituir trator, não vai substituir autopropelido, mas tem grandes vantagens de aplicações em casos específicos, até mesmo área total, se for médio ou pequeno agricultor. Grandes agricultores, área total, realmente ainda não. Já se fala em enxames de drones pulverizadores, mas eu acho que ainda tem um futuro ainda para isso. Então, não substituirá outras tecnologias e sim vai ser uma opção a mais para o produtor ter na sua mão para fazer as aplicações, tá? E insanidade, né? Eu gosto sempre de deixar essa frase por último, né? Que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes, né? Uma frase aí do Albert Einstein. A gente tem a tecnologia na mão, tá? A gente tem uma tecnologia que está crescendo, temos bons resultados, temos bons usos, então vamos fazer diferente para a gente ter resultado diferente. A gente diminuir o custo e aumentar a nossa produtividade, que é os principais objetivos aí da agricultura de precisão. Correto? Bom, era isso que eu queria trazer para vocês, pessoal, né? Na slide anterior, acho que até um vídeo, mas ele não está rodando. Mas é um vídeo aí desse drone, que é o T30, né, operando aqui em Citrus, por exemplo. Tá? Mas era isso que eu queria trazer para vocês, esses insights, né, alguns resultados, algumas ideias, né, nesse assunto que está bastante em alta. Está aí meu e-mail, meu telefone, quem tiver dúvidas. Né, igual eu falei, né, no próximo mês vamos disponibilizar tanto a prestação de serviço com esse tipo de equipamento, tá? Quanto treinamentos. Então, fiquem ligados aí nas redes, né, que a gente vai estar disponibilizando tanto o serviço quanto a parte de treinamentos. Beleza? Muito obrigado, fico à disposição e bons estudos aí para todo mundo. Um abraço.